A noite caía sobre a cidade com um vento frio que cortava pelas ruas movimentadas. O trânsito estava caótico, buzinas ecoavam e pessoas se apressavam para voltar para casa. No meio daquele turbilhão urbano, uma jovem de passos apressados carregava uma sacola simples com roupas lavadas. Clara Silva, 24 anos, atravessava a avenida pensando apenas em entregar o trabalho da mãe antes que a cliente fechasse a porta. Mas o destino, imprevisível e cruel, tinha outros planos. O barulho repentino de freios gritando, um farol desrespeitado, e tudo se transformou em um instante. Clara foi atingida por um carro de luxo que avançou sem dar tempo de reação. O corpo dela foi lançado ao chão e os gritos das pessoas ecoaram em meio ao trânsito parado. "Chamem uma ambulância!" Alguém gritou. "Ela está perdendo muito sangue!" Outro acrescentou, desesperado. O motorista, um homem rico e embriagado, tentou se explicar, mas o pânico tomou conta. Clara, semi-inconsciente, ainda tentou murmurar o nome da mãe, antes que seus olhos pesassem e tudo ficasse escuro. Poucos minutos depois, a ambulância chegou, sirenes cortando o silêncio da noite. Os paramédicos a colocaram rapidamente na maca, conectando oxigênio e verificando os sinais vitais. A cada segundo que passava, a vida da jovem parecia escapar mais. No Hospital Central da cidade, o mais renomado da região, Dr. Álvaro Montenegro estava encerrando um longo plantão. Filho de uma família tradicional e milionária, médico respeitado, carregava em si a frieza calculada dos cirurgiões que lidam com a vida e a morte diariamente. Estava prestes a sair quando a porta da emergência se abriu com o barulho da maca sendo empurrada. "Doutor! Acidente grave! Politraumatismo!" anunciou a enfermeira. Álvaro virou-se, ajustando os óculos, e em um instante a sua expressão séria surgiu. Ele não hesitou. "Sala de cirurgia agora. Preparem sangue o negativo." Clara foi levada com rapidez. E a cena era de urgência e desespero. O corpo dela estava frágil, as roupas ensanguentadas, e o rosto delicado exibia cortes que contrastavam com sua beleza serena. Álvaro, acostumado a centenas de cirurgias, sentiu algo diferente ao observar aquela paciente. Mas não havia tempo para reflexões. A vida dela dependia de suas mãos. Dentro da sala, o ambiente era dominado pelo som de máquinas, bisturis sendo entregues e ordens rápidas. Frequência cardíaca caindo. Pressão instável. Mais 2 bolsas de sangue agora! Álvaro conduzia tudo com precisão, mas em seu íntimo sentia uma estranha ansiedade que não conseguia explicar. A cada ponto, a cada corte fechado, parecia lutar não apenas contra a morte, mas contra um vazio que ele mesmo desconhecia. Horas se passaram. Quando finalmente terminou a cirurgia, Álvaro retirou as luvas e respirou fundo. O silêncio da sala foi quebrado pela enfermeira. "Ela sobreviveu, doutor. Os sinais estão estáveis." Um leve alívio percorreu seus ombros, mas o médico permaneceu sério. Aproximou-se da maca e olhou para a jovem inconsciente. Havia algo naquela paciente que ele não conseguia ignorar. Talvez fosse a vulnerabilidade em contraste com a força que percebia nela, mesmo adormecida. "Levem-na para a UTI. Quero relatórios constantes sobre o estado dela." Ordenou, mas a voz saiu mais suave que o habitual. Na sala de espera, Dona Ruth, mãe de Clara, chegou em prantos, com roupas simples e mãos calejadas de tanto trabalho. Minha filha está viva?" implorou. Álvaro, ao vê-la, hesitou antes de responder. A diferença de mundos entre ele e aquela mulher era evidente. Ainda assim, olhou em seus olhos aflitos e respondeu: "Ela está viva. Foi uma cirurgia difícil, mas sua filha é forte. Agora, resta acompanhar a recuperação." Dona Ruth caiu de joelhos, agradecendo a Deus entre lágrimas.
Álvaro se afastou lentamente, sentindo um peso no peito que não era comum. Estava acostumado a salvar vidas, mas aquela, especificamente, parecia ter atravessado uma barreira invisível que separava sua frieza profissional de sua humanidade esquecida. Na madrugada silenciosa, antes de deixar o hospital, ele voltou discretamente ao leito de Clara. Observou-a dormir, conectada a aparelhos, o peito subindo e descendo devagar. "Quem é você, Clara?" murmurou, sem perceber. E naquele instante, o médico rico e distante não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. O quarto do hospital estava silencioso. Apenas o som constante dos aparelhos monitorando os batimentos de Clara preenchia o ar. A jovem permanecia deitada, pálida, ainda se recuperando da cirurgia delicada que havia lhe devolvido a vida. Seus cabelos desgrenhados emolduravam o rosto frágil, e um leve movimento em seus dedos denunciava o esforço que o corpo fazia para despertar. "Doutor." Álvaro entrou no quarto em passos firmes, mas seu olhar, acostumado a ser frio e clínico, hesitou por um momento ao pousar sobre Clara. Ele se aproximou devagar, ajustando o jaleco impecável e observando os gráficos dos monitores. Tudo corria bem, mas havia algo que não estava escrito em nenhum laudo: o inexplicável magnetismo que aquela paciente simples exercia sobre ele. "Você está em boas mãos, Clara", murmurou baixinho, sem perceber que falava em voz alta. Clara abriu os olhos devagar, ofuscada pela claridade da sala. Quando seu olhar encontrou o dele, algo a fez sentir uma segurança estranha, como se aquele homem que mal conhecia fosse mais do que apenas um médico. "Onde estou?" A voz dela saiu fraca. "No Hospital Montenegro. Você sofreu um acidente, mas está a salvo agora. Foi uma cirurgia complicada, mas você é forte." Ele segurou a prancheta, tentando esconder a emoção na voz. Os dias seguintes foram marcados por pequenos diálogos. Álvaro passava mais tempo naquele quarto do que em qualquer outro setor. Aos poucos, Clara foi conhecendo a expressão por trás do médico rígido. Havia ali um homem solitário, carregado de responsabilidades e sombras. E ele, por sua vez, se surpreendia com cada sorriso dela, com a simplicidade das palavras e a gratidão estampada em cada gesto. Dona Ruth, a mãe de Clara, não escondia a desconfiança. Sempre que Álvaro entrava no quarto, ela o observava com olhos atentos, como se quisesse decifrar a razão de tanta dedicação. "Doutor, minha filha já sofreu demais. Espero que isso aqui não seja algum capricho de gente rica", disse ela certa noite em tom firme. Álvaro respirou fundo antes de responder. "Dona Ruth, eu apenas cumpro o meu dever. Mas não nego, sua filha tem me mostrado algo que eu já havia esquecido: humanidade." Clara, ouvindo aquilo, sentiu o coração disparar. O médico, que todos viam como inacessível, deixava escapar diante dela uma fragilidade rara. Do lado de fora, porém, os rumores já começavam a circular. Enfermeiras cochichavam nos corredores, intrigadas com o tempo que o cirurgião mais respeitado do hospital gastava em um único quarto. E entre essas vozes, uma mais afiada se destacava: a da doutora Lívia Amaral, que assistia a tudo com olhos de predadora. Ela sabia que algo estranho estava nascendo ali, e não permitiria que isso se transformasse em amor. Clara estava em recuperação, mas já conseguia caminhar pelos corredores com passos lentos, sempre apoiada em uma bengala temporária que os fisioterapeutas haviam recomendado. Cada movimento era acompanhado por um misto de dor e superação. E a cada dia ela percebia o quanto o Hospital Montenegro não era um lugar para gente como ela. Os corredores de mármore brilhante, os quartos equipados com tecnologia de ponta, os pacientes vestidos em roupas caras. Tudo contrastava com a simplicidade de sua vida. Antes do acidente, Clara trabalhava como atendente em uma pequena padaria,
E agora, cercada de luxo, se sentia deslocada. Dr. Álvaro, por sua vez, fazia questão de acompanhá-la em cada etapa. Não era apenas um dever médico, e ele sabia disso. Observava Clara sorrir mesmo em meio à dor, e isso mexia com um lado de sua alma que ele havia enterrado há muito tempo, desde que perdera a esposa em um acidente semelhante anos atrás. A ferida nunca cicatrizara, mas Clara parecia estar, pouco a pouco, abrindo espaço em um coração fechado. Certa manhã, ao caminhar com ela pelo jardim interno do hospital, Álvaro arriscou uma pergunta que revelava mais do que gostaria. Clara, quando receber alta, o que pretende fazer? Ela sorriu com doçura, encarando as flores coloridas que se destacavam contra os muros brancos. Voltar à padaria, claro. Minha mãe não pode ficar sozinha. A vida continua, doutor. Eu não tenho outro lugar para ir. Álvaro sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer que poderia oferecer muito mais, mas conteve as palavras. Sabia que aquele não era o momento. Enquanto isso, fora do jardim, a doutora Lívia observava tudo com olhos estreitos. Colega de profissão de Álvaro, mas também filha de uma família poderosa, ela nutria sentimentos antigos pelo médico. Não aceitava a ideia de vê-lo se aproximando de alguém tão insignificante, segundo seus próprios padrões. Isso não vai ficar assim, murmurou para si mesma. Eu vou lembrar o doutor Montenegro de quem realmente merece estar ao lado dele. Naquela mesma noite, durante uma reunião no conselho do hospital, Lívia aproveitou a presença dos diretores para lançar veneno em suas palavras. É curioso como nosso estimado cirurgião tem dedicado tantas horas a uma única paciente. Uma moça pobre, sem recursos, que ocupa um dos quartos mais caros do hospital. Não é estranho. O comentário gerou olhares desconfiados e cochichos entre os conselheiros. A reputação impecável de Álvaro começava a ser alvo de suspeitas. Enquanto isso, Clara, de volta ao quarto, sentia um turbilhão de emoções. Nunca havia imaginado que um homem como aquele pudesse enxergá-la além de uma ficha médica. Mas cada olhar, cada gesto dele a deixava confusa. Era impossível acreditar que seus mundos pudessem realmente se encontrar sem consequências. E, no fundo, ela temia que, caso esse sentimento fosse real, a diferença entre suas vidas pudesse ser uma barreira intransponível. Os dias passavam e a recuperação de Clara avançava. Já não era apenas uma paciente comum. Todos notavam o interesse especial que o Dr. Álvaro demonstrava por ela. Alguns enfermeiros comentavam em voz baixa. Outros apenas observavam em silêncio, temendo represálias. O Hospital Montenegro, afinal, era conhecido não apenas pela excelência, mas também pela rigidez das regras internas. Certa tarde, enquanto Clara caminhava pelos corredores apoiada em sua bengala, ouviu fragmentos de conversa vindos da sala de reuniões. Reconheceu a voz de Lívia, firme e carregada de malícia. Um médico do prestígio de Álvaro se envolvendo emocionalmente com uma paciente humilde. Isso pode manchar a reputação do hospital. Precisamos agir antes que seja tarde. Clara sentiu o coração disparar. O rosto ficou pálido. Ela não queria ser motivo de escândalo, muito menos prejudicar o homem que, de forma tão inesperada, havia lhe devolvido a esperança. Voltou apressada ao quarto, tentando conter as lágrimas. Naquela mesma noite, Álvaro foi procurá-la. Trazia um semblante cansado, mas os olhos mantinham o brilho sereno de sempre. Clara, percebi que está estranha hoje. Aconteceu algo? Ela respirou fundo, desviando o olhar. Doutor, talvez seja melhor o senhor se afastar de mim. Eu não quero atrapalhar sua vida, nem sua carreira. Já ouvi coisas demais pelos corredores. Álvaro se aproximou, a voz grave e firme. Clara, não permita que falem por nós. Eu sei o que sinto, e sei que não é apenas gratidão ou dever. Você mudou algo dentro de mim,
algo que eu achei que nunca mais sentiria. As palavras dele a atingiram como um raio. Era a primeira vez que Álvaro admitia abertamente seus sentimentos. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu com força. Lívia entrou, acompanhada de 2 diretores do hospital. "Desculpe a invasão", disse ela, com um sorriso frio. "Mas precisamos conversar com a paciente." Clara se encolheu na cama, enquanto Álvaro ergueu a postura em alerta. Um dos diretores falou: "Senhorita Clara, há rumores de que o Dr. Montenegro tem lhe dado privilégios que não condizem com as normas da instituição. Precisamos entender se procede." O clima ficou pesado. Clara, nervosa, tentou explicar. Eu nunca pedi nada. Só recebi os cuidados que qualquer paciente mereceria." Álvaro interveio firme. "Isso é um absurdo. O que acontece aqui é um ataque à minha integridade. Se querem questionar algo, que questionem a mim, não a paciente." Lívia cruzou os braços, satisfeita em semear a discórdia. "Então assuma, Álvaro. Admita que há algo além da relação médico-paciente." O silêncio tomou conta do quarto. Clara baixou os olhos, sentindo o peso do julgamento. Álvaro, por sua vez, olhou diretamente para os diretores e respondeu sem titubear: "Sim, eu estou me apaixonando por ela." As palavras ecoaram como um trovão. O escândalo estava instaurado. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo pelo Hospital Montenegro. Comentários sussurrados, olhares de reprovação e bisbilhotices nos corredores tornaram-se constantes. Médicos experientes, enfermeiros e até pacientes observavam Clara com um misto de curiosidade e julgamento. A jovem, antes apenas uma paciente, agora era o centro de atenção indesejada. Álvaro sentiu o peso da responsabilidade. Cada passo que dava, cada gesto em direção a Clara, era observado e mal interpretado. Mas ele não podia mais negar os sentimentos que cresciam dentro dele. A paixão não era apenas física ou romântica, havia algo profundo, quase doloroso, que se enraizava em seu coração. Durante uma reunião emergencial, a diretoria do hospital, pressionada por conselhos e pelo próprio Conselho de Ética, chamou Álvaro para prestar esclarecimentos. Lívia, com um sorriso de satisfação, conduziu a situação com precisão cirúrgica. "Dr. Montenegro, precisamos saber se há qualquer conduta imprópria em relação à paciente Clara. Este hospital preza pelo profissionalismo." Álvaro respirou fundo e respondeu, sem se intimidar: "Nada impróprio foi feito. Apenas assisti minha paciente com o cuidado que qualquer médico deve. Se existe sentimento humano envolvido, isso não compromete a ética nem o tratamento." O diretor-chefe, um homem austero, ergueu uma sobrancelha. "Sentimento humano ou favorecimento? Precisamos garantir que ninguém está sendo manipulado ou prejudicado." Clara, sentindo a tensão, pediu para falar. Sua voz, inicialmente baixa, ganhou firmeza. "Não há manipulação. Eu nunca pedi nada. Apenas recebi cuidados e atenção. É verdade que desenvolvemos sentimentos, mas isso nunca afetou minha recuperação nem minhas decisões." O hospital ficou em silêncio. A franqueza de Clara, combinada com a postura séria de Álvaro, deixou todos sem palavras. Mesmo assim, os rumores não diminuíram. Nas semanas seguintes, fotógrafos amadores e jornalistas conseguiram imagens de Clara e Álvaro juntos, aumentando ainda mais o escândalo. A mídia transformou o romance em um espetáculo público, explorando a diferença de classe e o poder do médico. Enquanto isso, a família de Clara começou a pressioná-la. Seu irmão mais velho, Marcos, não podia aceitar que a irmã se envolvesse com alguém tão distante de sua realidade. "Clara, você não vê? Ele pode até gostar de você, mas isso não vai durar. Vocês vivem em mundos diferentes", dizia ele com preocupação e frustração.
Clara, no entanto, estava determinada. Cada olhar de Álvaro, cada gesto, cada palavra trocada, mostrava-lhe que a conexão era genuína. Ela decidiu enfrentar todos os julgamentos. Álvaro, por sua vez, começou a sentir os efeitos colaterais do escândalo. Pacientes começaram a questionar sua imparcialidade. Colegas médicos evitaram contato e a diretoria passou a pressionar sua conduta. Mas ele estava disposto a lutar pelo que sentia. Para ele, Clara não era apenas uma paixão passageira, era uma chama que reacendeu uma parte esquecida de sua alma. Em uma noite fria, enquanto caminhavam pelo jardim do hospital, Clara olhou nos olhos de Álvaro e disse: "Não sei se o mundo está pronto para aceitar o que sentimos, mas eu estou." Álvaro segurou sua mão com força e respondeu: "Então enfrentaremos juntos. Nenhuma fofoca, nenhuma regra, nenhum obstáculo será maior que o que sentimos." E naquele instante, a determinação do médico e a coragem da paciente se uniram, criando um vínculo que ninguém, nem mesmo o tempo ou a sociedade, poderia quebrar. Mas mesmo com a força do sentimento, o destino ainda guardava desafios maiores. Rumores antigos sobre a carreira de Álvaro começaram a surgir, questionando decisões médicas do passado. Alguns afirmavam que ele havia negligenciado pacientes por questões financeiras, o que colocava seu nome em risco. Clara percebeu que o amor seria testado mais do que imaginava. Não era apenas a diferença social ou o escândalo que precisavam enfrentar, mas segredos que poderiam destruir tudo. Enquanto caminhavam lado a lado, sob a luz das lâmpadas do jardim, ambos sabiam que aquele seria apenas o primeiro de muitos conflitos. A paixão existia, mas a vingança, a ambição e a malícia de terceiros estavam apenas começando a se movimentar em torno deles. Aos poucos, a rotina do hospital tornou-se uma teia de tensão e desconfiança. Álvaro continuava a tratar Clara com o mesmo cuidado, mas sentia olhares penetrantes de colegas e pacientes que não perdoavam o romance improvável. O que ele não sabia era que alguém, observando de fora, começava a arquitetar um plano para destruir o vínculo entre eles. Um nome começou a surgir nos corredores: Dr. Ricardo Sampaio, um colega ambicioso e invejoso. Sempre admirado pela administração por sua eficiência, Ricardo jamais aceitou a atenção que Álvaro recebia dos pacientes e da mídia. Ao ouvir sobre o relacionamento com Clara, algo mudou dentro dele. O orgulho ferido deu lugar a uma determinação fria: destruir o médico rico e a paciente pobre que ousavam desafiar as regras sociais. Ricardo começou discretamente. Primeiros passos: espalhar rumores sobre decisões erradas de Álvaro, criar situações onde sua conduta pudesse ser questionada e manipular imagens e notícias para sugerir favoritismo. Mas o plano precisaria de mais impacto para abalar de verdade a relação de Álvaro e Clara. Enquanto isso, Clara tentava se manter firme, mas a pressão era grande. Amigos e familiares a alertavam sobre o perigo, e a própria mídia não ajudava. Alguns jornalistas chegaram a seguir cada movimento seu, fotografando encontros e tentando interpretar gestos de intimidade como escândalos sensacionalistas. Ela começou a sentir ansiedade e medo, algo novo e desconfortável para a jovem que sempre fora resiliente. Uma tarde, enquanto Álvaro revisava exames em seu consultório, recebeu uma ligação anônima. A voz, mascarada e grave, disse: "Dr. Montenegro, se não quiser que certas informações sobre seu passado venham à tona, sugiro que se afaste da paciente Clara imediatamente." A ligação terminou abruptamente, deixando Álvaro tenso e furioso. Ele sabia que a ameaça não vinha apenas de Ricardo, mas de pessoas dispostas a manipular a verdade para destruir o que construíram. O médico percebeu que proteger Clara não seria apenas uma questão de amor, mas de sobrevivência. Sem perder tempo, ele decidiu investigar discretamente. Analisou registros,
conversou com colegas confiáveis e monitorou a imprensa. Descobriu que Ricardo já havia armado situações semelhantes com outros médicos e sempre conseguira manchar reputações antes de ser descoberto. Agora, o plano era claro. Ricardo pretendia atingir o coração de Álvaro atacando Clara e, assim, fragilizá-lo emocionalmente. Clara, percebendo a mudança no comportamento do médico, questionou: "Álvaro, algo aconteceu? Você está diferente." Ele respirou fundo e com a voz firme respondeu: "Alguém quer nos separar, Clara, mas não vamos deixar. Sei que você sente o mesmo que eu, e é por isso que precisamos ser fortes." Os dois se olharam, entendendo a gravidade da situação, mas também reconhecendo que o amor que sentiam era maior que qualquer ameaça. Ainda assim, o perigo se aproximava de forma silenciosa. Na mesma noite, Clara recebeu um envelope anônimo em sua casa. Dentro, fotos comprometedoras de momentos privados que ela jamais imaginara que poderiam ser expostas. A mensagem era clara: "Se não terminar com Álvaro, todos verão." Chocada, ela correu para o hospital e encontrou Álvaro. Sem palavras, apenas mostrou as fotos. Álvaro examinou atentamente e, depois de alguns segundos de silêncio, disse: "Ricardo está tentando nos atingir. Não vamos deixar que ele vença. Temos que agir antes que algo pior aconteça." Decidiram enfrentar a ameaça juntos, criando um plano para expor Ricardo e proteger seu amor. Mas cada passo precisava ser calculado com cuidado. Um erro poderia significar escândalo público, perda de reputação e principalmente afastamento irreversível entre eles. Enquanto elaboravam a estratégia, Clara percebeu algo curioso. Os detalhes das fotos indicavam que alguém próximo ao hospital estava colaborando com Ricardo. Isso significava que a batalha não seria apenas contra ele, mas contra aliados invisíveis, prontos para agir na surdina. Na manhã seguinte, Álvaro entrou na sala de reuniões da diretoria, acompanhado por Clara. Mostrou provas das manipulações e documentos que indicavam a ação de Ricardo. A diretoria, inicialmente cética, começou a perceber a gravidade da situação. Alguns membros ficaram impressionados com a coragem do casal, outros com a audácia do médico rival. Enquanto isso, Ricardo observava à distância, confiante de que ainda teria a chance de dar o golpe final. Mas não sabia que, ao desafiar Álvaro e Clara, havia despertado uma força que ultrapassava a simples vingança profissional. A união de dois corações determinados a não ceder frente ao medo e à manipulação. O escândalo crescia, mas a determinação do casal também. E assim, a batalha que se desenrolava nos bastidores do hospital estava apenas começando, prenunciando confrontos mais intensos, segredos revelados e decisões que poderiam mudar o destino de todos os envolvidos. A tensão no hospital tornou-se quase palpável. Cada corredor, cada sala de espera parecia esconder olhares suspeitos e sussurros que aumentavam a ansiedade de Clara. Álvaro, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade não apenas de proteger a paciente que amava, mas também de preservar sua reputação e carreira. Sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Decididos a agir, o casal começou a traçar uma estratégia meticulosa. Primeiro, precisavam confirmar as conexões de Ricardo e descobrir quem eram seus cúmplices. Álvaro revisou registros de acesso, analisou câmeras de segurança e falou discretamente com funcionários de confiança. Clara, com sua inteligência e percepção aguçada, ajudava observando comportamentos suspeitos, conversas interrompidas e gestos nervosos. Cada detalhe era uma pista, cada olhar um alerta. Enquanto isso, Ricardo continuava suas investidas. Em reuniões, insinuava erros de Álvaro, questionava decisões médicas e até manipulava exames para sugerir negligência. A pressão aumentava, mas Álvaro, paciente e calculista, não cedia.
Sabia que a melhor defesa era a prova irrefutável e não o confronto direto. Uma noite, Clara recebeu outra mensagem anônima, desta vez com um vídeo editado para parecer que ela estava envolvida em atividades ilícitas. O coração dela disparou, mas Álvaro a segurou firme, olhando em seus olhos. Não podemos deixar que nos manipulem. Cada movimento deles será uma chance de mostrar a verdade. Confie em mim. O plano de Álvaro era arriscado. Ele iria confrontar Ricardo diretamente, mas de maneira estratégica. Precisava de provas documentadas, testemunhas e registros eletrônicos que mostrassem a manipulação e a intenção de prejudicá-los. Cada passo exigia precisão cirúrgica, como uma operação delicada. Enquanto isso, Ricardo começou a perceber que suas ações não estavam funcionando como esperava. Clara e Álvaro pareciam sempre um passo à frente, antecipando seus movimentos. Isso só aumentava sua frustração e ódio. Ele começou a cometer pequenos erros, deixando rastros que o casal poderia usar a seu favor. O primeiro grande confronto ocorreu em uma reunião do conselho do hospital. Álvaro entrou acompanhado de Clara, trazendo documentos, registros de câmeras, prints de mensagens e depoimentos de funcionários que confirmavam a manipulação de Ricardo. A tensão era intensa. Os conselheiros observavam atentos, sabendo que a reputação do hospital estava em jogo. Ricardo tentou reagir, interrompendo e tentando desacreditar Álvaro. Mas cada tentativa era rapidamente neutralizada pelas evidências apresentadas. A arrogância do antagonista começou a ruir diante da estratégia impecável do casal. Clara, ao seu lado, manteve-se firme, sua presença e coragem fortalecendo ainda mais Álvaro. Ao final da reunião, a diretoria tomou uma decisão clara. Ricardo seria investigado formalmente, afastado de funções críticas, e seus cúmplices seriam identificados e responsabilizados. A vitória, embora parcial, representava um grande passo na batalha que travavam. Porém, mesmo com a vitória aparente, ambos sabiam que o desafio ainda não havia acabado. Ricardo continuava sendo uma ameaça e o casal precisava permanecer alerta. O amor entre eles se fortalecia a cada obstáculo enfrentado, e a certeza de que juntos poderiam superar qualquer adversidade se consolidava. Enquanto saíam da reunião, Clara segurou a mão de Álvaro e disse: "Passamos por muito, mas sinto que nada pode nos separar." Ele respondeu com um sorriso determinado: "Nada mesmo. E agora vamos garantir que a verdade prevaleça, custe o que custar." A batalha estava apenas começando. A próxima fase exigiria inteligência, coragem e união, pois o jogo da vingança ainda reservava movimentos inesperados, alianças perigosas e revelações que poderiam mudar o destino de todos os envolvidos. A cidade parecia dormir, mas para Clara e Álvaro, cada sombra escondia uma pista, cada silêncio um alerta. A noite trouxe consigo a necessidade de novas descobertas. Eles precisavam entender até onde Ricardo estava disposto a ir. A sensação de perigo pairava como uma névoa, densa e quase sufocante. Enquanto revisavam documentos e conversas interceptadas, Clara percebeu algo que tinha passado despercebido: uma série de transferências suspeitas em contas vinculadas a fornecedores do hospital. A mente dela disparou. Cada número, cada valor, podia revelar a extensão da corrupção e manipulação de Ricardo. Álvaro, atento, analisava os mesmos dados, conectando cada ponto. A verdade estava prestes a emergir, mas isso também aumentava o risco de descobrirem que estavam investigando. No dia seguinte, durante uma consulta de rotina, Álvaro recebeu uma ligação de um informante anônimo, alguém que havia trabalhado com Ricardo anos atrás. A voz no outro lado era tensa, mas firme. "Ele não é apenas arrogante, é perigoso e há mais pessoas envolvidas do que você imagina." "Quem mais?" Álvaro perguntou, tentando manter a calma. "Pessoas que você conhece e confia."
A revelação deixou Álvaro pensativo. Ele sabia que a batalha agora não era apenas contra Ricardo, mas contra uma rede inteira de interesses ocultos. Clara, ao perceber a mudança em seu olhar, aproximou-se e disse: Vamos enfrentar isso juntos. Nenhum segredo será maior que nossa determinação. As horas seguintes foram de pura investigação. Eles começaram a mapear contatos, identificar cúmplices e reunir provas suficientes para confrontar não apenas Ricardo, mas todos os envolvidos. Cada ligação interceptada, cada e-mail descoberto, aumentava o retrato de manipulação e ganância que ameaçava destruir não apenas suas vidas, mas a integridade do hospital. Quando finalmente tiveram provas contundentes, Álvaro marcou uma reunião secreta com o conselho. Desta vez, não apenas apresentaria documentos, traria testemunhas dispostas a revelar a verdade. Clara o acompanhou, sabendo que cada passo poderia ser decisivo. No momento da reunião, Ricardo entrou confiante, com seu habitual sorriso arrogante, mas a expressão dele começou a mudar à medida que Álvaro apresentava provas, cada uma mais impactante que a anterior. Os cúmplices começaram a se inquietar, percebendo que a teia de manipulação estava prestes a desmoronar. Clara observava cada reação, cada gesto, captando sinais de medo e culpa. Era como assistir a um jogo de xadrez em que cada movimento poderia selar o destino de todos. Então, no clímax da reunião, Álvaro apresentou uma prova irrefutável. Um registro de vídeo mostrando Ricardo manipulando resultados médicos para favorecer interesses próprios. O silêncio tomou conta da sala. Os conselheiros estavam chocados. Os cúmplices tentaram se esquivar, mas não havia escapatória. Ricardo finalmente encarou Álvaro e Clara, percebendo que sua teia havia sido desfeita. A arrogância deu lugar à raiva contida e a sensação de perda o consumiu. Clara segurou a mão de Álvaro discretamente e ele respondeu com um aperto firme, transmitindo segurança. A batalha pelo hospital havia dado uma grande virada, mas ambos sabiam que ainda restavam desafios. Cada segredo revelado abria portas para novas descobertas, e cada vitória trazia consigo a necessidade de vigilância constante. Ao saírem da reunião, Clara respirou fundo e disse: Os segredos foram revelados, mas ainda há muito caminho pela frente. E vamos percorrer juntos, sem medo, respondeu Álvaro, olhando para ela com determinação e amor. Enquanto caminhavam pelos corredores, a sensação de poder e justiça misturava-se com a tensão do desconhecido. Sabiam que o jogo da vingança e da verdade ainda não estava encerrado, mas a confiança mútua e a coragem fortalecida seriam suas maiores armas para enfrentar o que viesse a seguir. A tensão era palpável. O hospital, normalmente silencioso àquela hora da noite, parecia aguardar cada passo de Clara e Álvaro. Cada corredor, cada sala vazia, carregava a expectativa de um desfecho inevitável. Ricardo havia sido humilhado na reunião, mas a raiva dele era uma força imprevisível, pronta para explodir. Eles sabiam que precisava haver um confronto direto, mas também cauteloso. Álvaro segurava firme os documentos e gravações que provavam tudo, enquanto Clara mantinha a mente alerta, observando movimentos e sombras. A decisão era clara: enfrentar Ricardo em seu próprio território, no escritório do hospital, onde ele se sentia mais seguro. Ao entrarem, encontraram Ricardo sozinho, sentado atrás da grande mesa de mogno, com o olhar frio e calculista. O sorriso arrogante não havia desaparecido, mas havia algo diferente nos olhos dele, uma mistura de raiva e medo. Vejo que vieram me incomodar novamente, disse, a voz carregada de ironia. Não é incômodo, Ricardo, é justiça, respondeu Álvaro sem hesitar. Justiça? Ele riu, mas a risada era nervosa. Vocês acham que podem me derrubar? Clara avançou um passo, sentindo a adrenalina subir.
Não estamos achando, estamos mostrando. Tudo o que você fez está registrado e todos verão a verdade. Ricardo levantou-se, derrubando parcialmente alguns papéis da mesa, a raiva evidente em cada gesto. Ele avançou na direção de Álvaro, mas Clara se interpôs. Não precisa disso. Ainda há uma escolha. Você pode cooperar e reduzir as consequências, disse ela firme. Por um momento, Ricardo hesitou. A arrogância ainda tentava dominar, mas a certeza da exposição o pressionava. Álvaro colocou o pendrive sobre a mesa, mostrando que todas as provas estavam seguras e poderiam ser liberadas instantaneamente. Cada movimento seu está documentado. Cada ação será conhecida, disse Álvaro com voz firme. A raiva de Ricardo explodiu. Ele tentou negar, justificar, atacar, mas cada argumento era neutralizado pelos documentos, vídeos e testemunhos reunidos por Clara e Álvaro. O confronto não era apenas físico, mas psicológico. A manipulação, a mentira e a arrogância de Ricardo estavam sendo desmanteladas peça por peça. Finalmente, exausto e sem opções, Ricardo recuou. O silêncio tomou conta da sala, pesado, carregado de tensão e vitória. Clara e Álvaro trocaram um olhar que misturava alívio, amor e determinação. Cada passo até ali havia sido perigoso, cada decisão havia carregado risco, mas a verdade prevalecera. O hospital voltaria a ser um lugar de integridade, e os cúmplices de Ricardo não teriam mais espaço para manipulação. Clara sentiu o peso da tensão se dissolver, e Álvaro, ao segurá-la pela mão, transmitiu a mesma sensação de alívio e gratidão. Mas mesmo com a vitória, ambos sabiam que aquela batalha final não era o fim. Haveria consequências, ajustes e vigilância constante. E ainda assim, havia uma sensação poderosa de justiça cumprida e de um futuro possível, construído com coragem, amor e determinação mútua. Enquanto saíam do escritório, Clara olhou para Álvaro e disse: "Conseguimos, mas o futuro ainda precisa de nós." "E estaremos juntos", respondeu ele firme, sentindo que, apesar de tudo, haviam encontrado algo que valia mais que qualquer vitória: confiança, amor e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de renascimento. A cidade ainda dormia, mas Clara e Álvaro sentiam o pulsar de uma nova vida, leve e promissora. Depois de semanas de tensão, conspirações e encontros perigosos, finalmente podiam respirar sem o peso da ameaça de Ricardo. O hospital, agora silencioso e limpo, parecia acolhê-los com promessas de dias melhores. Cada corredor percorrido trazia memórias das batalhas travadas, mas também da coragem que cada um demonstrara. Clara sentia que aquela jornada a transformara. A jovem paciente pobre, tímida e insegura, havia se tornado uma mulher determinada, inteligente e firme em suas convicções. Álvaro, por outro lado, experimentava um sentimento de completude. Como médico, sempre buscara salvar vidas, mas naquele instante percebeu que havia encontrado algo igualmente valioso: o amor verdadeiro, construído não sobre riqueza ou status, mas sobre respeito, admiração e companheirismo. Enquanto caminhavam pelo jardim do hospital, o sol iluminava os rostos e revelava a leveza que há muito não sentiam. Cada gesto era cuidadoso, cada palavra carregada de emoção, mas também de esperança. "Nunca imaginei que chegaríamos até aqui", disse Clara, olhando para as flores que se abriam ao redor. "E eu nunca imaginei que alguém como você pudesse me ensinar tanto", respondeu Álvaro, segurando suas mãos com firmeza. O passado de humilhação e injustiça permanecia, mas a lembrança não doía mais. Cada cicatriz era um lembrete da força que possuíam, da união que os tornava invencíveis.
Agora podiam olhar para o futuro com planos e sonhos, livres das amarras de Ricardo e de seu império de manipulação. Nos dias seguintes, a notícia da queda de Ricardo se espalhou. O hospital retomou sua rotina, mas com uma nova energia: transparência, ética e colaboração. Clara continuou seus tratamentos, agora com liberdade e segurança, e encontrou na prática médica uma paixão que jamais imaginara. Álvaro, por sua vez, dedicou-se não apenas a salvar vidas, mas a construir projetos que envolviam educação e cuidado comunitário, inspirado pelo exemplo de Clara. Mas o mais importante, talvez, era a descoberta de que o amor podia florescer, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Um médico rico e uma paciente pobre encontraram no outro não apenas companheirismo, mas a força para superar injustiças, enfrentar perigos e acreditar em um futuro promissor. Ao final do dia, sentados no jardim, Clara descansou a cabeça no ombro de Álvaro e sussurrou: "Obrigada por nunca desistir de mim." "Obrigado por me mostrar o que realmente importa", respondeu ele enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, simbolizando não apenas o fim de um capítulo, mas o início de uma vida cheia de possibilidades. Gostou dessa história? Você acha que Clara e Álvaro mereciam vencer? Acha que Ricardo só percebeu tarde demais a verdade? Me conta nos comentários. Até a próxima história.